Ó, gente, assédio é assunto tão sério que está ganhando espaço até nas festas. Respeito no Rolê é uma ação que está acontecendo em Florianópolis para ajudar quem é vítima de assédio ali na hora mesmo. Então vamos entender como é que funciona isso com o Felipe Sorriso, que é coordenador de marketing da agência que está apoiando essa ideia, é isso, Felipe? Exatamente, exatamente. Boa tarde para você. Deixa eu Boa apresentar tarde. as nossas outras convidadas. A gente também chamou a Ana Luísa Maldonado, que é estudante. Você frequenta baladas, né? Sim. E já foi vítima, inclusive, de assédio na balada, né, Ana? Fui vítima. Vai conversar com a gente sobre isso já também. E a gente traz ainda a psicóloga da Polícia Civil, a Maíra Gomes. Isso mesmo. Como vai, Maíra? Prazer te receber aqui novamente. Boa tarde também. Vamos começar entendendo, então. Vocês estrearam esse serviço, Felipe, na balada desse sábado, durante uma festa universitária. Como é que foi? Isso, na verdade, assim, o Respeito no Rolê, que é o nome da ação, né? Ele é uma ação que ela já existe na Casa Noturna 1007. Né, eles tiveram problemas recorrentes, questão de assédio e tal, estava gerando um desconforto perante o público deles, então eles resolveram tomar uma atitude, que foi implementar o respeito no rolê na casa no começo do ano. E como é que foi nessa festa específica, porque é festa universitária, talvez seja mais difícil ainda controlar isso, né? Então a gente começou a ter o mesmo problema nas festas universitárias e resolvemos olhar para esse problema e buscar uma solução. Como a gente tem uma parceria forte com o 1007, a gente resolveu trazer essa ação deles, que eles já têm essa experiência desde o começo do ano, para dentro das festas universitárias. E como é que foi? Conta pra gente como é que foi durante o fim de semana, durante essa festa que aconteceu no sábado, né? A gente montou um QG do Respeito no Rolê, alinhamos toda a operação com quem estava trabalhando na casa, seja nos bares ou mesmo os seguranças, principalmente os seguranças, e a pessoa que se sentia vítima de um assédio ou de uma discriminação, seja por homofobia, ou qualquer outro tipo de discriminação, poderia ir até o nosso QG ou procurar os próprios seguranças e relatar, denunciar o caso. E isso aconteceu? Aconteceu. Quantas vezes, assim? Nessa primeira ação que a gente fez, a gente teve 4 casos, né, que foram de assédio. Desses 4 casos, a gente pegou as descrições da vítima, tentou procurar, a gente conseguiu encontrar uma, e com uma medida educacional, pela gravidade que não foi tão forte, não foi algo tão grave naquela ocasião, esse caso específico que a gente encontrou, o cidadão, a gente alertou, comunicou que não era assim uma postura legal para se ter na casa, que a gente queria que as pessoas se divertissem ali e confortável, sem ninguém um incomodar o outro. Então a gente alertou e a gente disse para ele que no próximo caso ele seria tirado do evento. Então, por meio do que a vítima relatou, vocês conseguiram chegar a esse agressor? Exatamente, exatamente. E essa primeira ação ela foi uma ação de reconhecimento, porque foi a primeira vez numa festa universitária. Então, uma festa com 7.000 pessoas, a abrangência é muito maior e podem ter mais problemas. Então, a gente foi ver como que isso funciona, como que acontece os assédios. Pois é. Pela experiência de vocês, quais são os tipos mais comuns assim, de assédio? O que acontece em geral? Acontece que o homem, ele força ficar com a menina. Ele acha que porque tá todo mundo na festa curtindo, ela tá dançando de um jeito, ele acha que ele tem o direito de passar a mão, ele tem o direito de agarrar a força. Em geral é isso que acontece? Em geral é isso que acontece, o que incomoda as pessoas que estão ali para se divertir à vontade, do jeito delas, né? Bom, a Ana Luísa frequenta as festas, enfim, as baladas, né, de Floripa. Você já viu muita cena dessa acontecer e já foi vítima, inclusive, né? Exato, Como é que sim, foi, Ana? Eu fui vítima de um moço, a gente estava na fila do bar do 1007, inclusive. Aí a gente estava na fila e ele simplesmente chegou pegando e agarrando e passando mão. E aí eu pedi para ele parar e ele não parava, ele achava que ele tinha todo o direito de fazer aquilo. Isso antes mesmo de entrar na balada? Não, a gente já estava lá dentro, mas a gente tinha acabado de entrar. E a gente pediu várias vezes para ele parar, só que ele só não parou, como perseguiu a gente a festa inteira. E aí a gente acabou brigando, aí eu chamei segurança e ele foi expulso. Em geral é assim que acaba, né? Por isso que é importante às vezes estar realmente preparado, né? Maíra, esse tipo de denúncia chega até vocês ou as pessoas em geral relevam? A gente costuma falar as mulheres, porque em geral são as maiores vítimas desse tipo de assédio em balada, né? Em geral o pessoal deixa passar ou faz um boletim de ocorrência realmente, como tem que ser? Não registram, né? Sempre quando a violência envolve pessoas desconhecidas, né, que não têm um vínculo de convivência ou de coabitação, essas violências acabam não sendo notificadas, né, e talvez até não percebidas como violência. Acho que isso também é interessante, né, a ideia de que o assédio ou a abordagem, determinado tipo de abordagem, pode ser sim vivenciada como uma violência. Acho que isso é algo novo e que tem que ser dito, né? Acho que o simples fato de ter uma visibilidade para essa discussão já temos um ganho, né?
porque as pessoas realmente não registram. Até é interessante a questão da violência sexual contra adultos, ela é muito pouco notificada, né? Muito pouco notificada, sabe? Parece que a vítima já pensa assim, bom, eu nunca mais vou cruzar com essa pessoa provavelmente, já tô livre dessa pessoa agora aqui, já tô no lucro, vou para casa. Sim, e claro, porque nós sabemos que é cansativa essa entrada no sistema judicial e também ela é, por si só, ela é revitimizadora, quer dizer, não há como nós prevenirmos essa pessoa de ter que repetir a história várias vezes, não é? De ter que recordar dos fatos, muitas vezes sim, acaba encontrando esse autor, né, de violência. E eu estou usando a expressão violência porque é uma violência, né? A gente tenta usar uma outra terminologia, mas juridicamente falando a gente vai entender assim como violência, porque o afeto envolvido, né, por parte da vítima é esse, e é isso que importa, né? Não importa também a intencionalidade, né? Acho que isso também é uma questão, né? É interessante de se averiguar, né? O que o autor diz sobre o que ele cometeu, porque ele pode simplesmente não reconhecer como violência. Claro. Então, para alguns sujeitos, nós fazemos campanhas como essa, pode sim sensibilizar e tornar mais visível. Para alguns não, até admitem como sendo violência, mas se autorizam a agir assim, né? Então, eu acho muito interessante porque só o fato de sair do campo do judiciário, né? Porque se a gente fala em sistema judicial, a gente sabe que há vários motivos que levam as pessoas a não procurarem. E esse não é um problema só das vítimas e dos autores diretamente envolvidos. Essa é uma questão cultural, então por isso nós temos que, assim, falar disso, né? Verdade. Ana, quando aconteceu contigo, você imaginou registrar um boletim de ocorrência ou nem pensou nisso? Eu registrei. Registrou, olha. Eu tive audiência, o cara foi preso. É mesmo? Sim. Olha, isso é interessante, é um exemplo interessante para quem nos assiste, inclusive, para saber que alguma coisa acontece, né? Porque às vezes a gente fica pensando, muitas vezes a gente ouve, inclusive, você vai registrar boletim de ocorrência só por isso? Não é só por isso, né? Se ofendeu, se humilhou, se violentou, tem mesmo que registrar e deu certo no caso da Ana. Deu certo, porque eu já tinha passado por várias experiências como essa, na verdade, e o 2007, ele instruiu a gente muito bem. Eles falaram que tinha um policial paisana dentro da casa. Opa, então você teve realmente esse suporte, né? Tive. E chega uma hora que chega um limite, né? Sim, você não aguenta mais. Não aguentava mais, aí dessa vez fomos adiante. Muito bem, então a gente aproveita para agradecer a presença de vocês. Obrigado, e parabenizar também por essa iniciativa sensacional, viu? Obrigada, gente, pela participação. Obrigada.